Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Bom, outubro é o mês do professor, é o mês em que é comemorado o Dia do Professor, 15 de outubro. E sobre esse assunto, para falar sobre essa profissão tão importante, talvez a mais importante, mas também tão sofrida, recebemos em nosso estúdio a dirigente regional de ensino, a Maria Silvia Nakaoski, e o professor Diego Mafuz, ele que é diretor da Escola Darcy Ribeiro, aqui em Rio Preto. Obrigado pela presença dos dois. Começo com a professora Maria Silvia, com uma informação importante, que o Estado anunciou aí que todas as escolas estaduais de Rio Preto vão ter a figura de um mediador de conflitos. Queria começar com a senhora falando sobre esse projeto, o que é um mediador de conflitos e de que maneira ele contribui para a pacificação das escolas. Sim, nós temos uma novidade nesse momento, porque a gente já tem a figura do mediador, né? Ela já existe na rede há alguns anos, mas bem limitado, né? Um número bem limitado e que vem fazendo esse trabalho de resolver os conflitos, de estabelecer o diálogo, né? De tentar manter um clima agradável na escola, tentar resolver, né, os impasses. Agora, a novidade é que, né, vão ser formados, todas as escolas terão uma pessoa, que não necessariamente uma pessoa a mais, mas todas as escolas terão uma pessoa que vai ser responsável por isso, né? As escolas terão cursos, né, vão ser capacitados, vai ser trabalhado esse tema de forma a envolver a equipe toda da escola, né? Todos terão participação, né, na resolução dos conflitos, em estabelecer uma cultura de paz na escola, né? Para isso, nós temos a EFAP, né, que é a Escola de Formação do Estado, que está preparando, né, cursos para toda a rede, para capacitar essas pessoas. Então, nas escolas que estão numa faixa de vulnerabilidade, né, que eles usando aqui um índice de vulnerabilidade e o índice de ocorrências, o ROI, que já é um sistema que a escola tem para registrar os acontecimentos na escola. Então, a secretaria vai cruzar esses dados e vai estabelecer, né, as escolas vulneráveis, e aí essa escola terá uma pessoa a mais para fazer esse trabalho, né, junto com o vice-diretor. Nas demais escolas que não tem, né, que não vão estar classificadas nesse índice, elas terão um responsável, o vice-diretor. Se a escola não tem vice-diretor, terá uma outra pessoa. Então, alguém na escola vai coordenar esse trabalho, né? Vai ter as capacitações, vai participar, mas a EFAP deve oferecer cursos para todas as equipes, né, para todo o pessoal da escola. Isso começa já esse ano, já 2017, ou está se Não, para preparando para 2018, 2018? né, para 2018, porque agora é um momento que a gente vai organizar, né, que aí a secretaria vai encaminhar, né, quais são as escolas que eles estão fazendo essa checagem, né, o índice o índice de vulnerabilidade, o ROI, vão cruzar os dados, né, as informações e vão encaminhar quais são as escolas que vão entrar, né, que vão ter esse mediador, né, uma pessoa a mais. Mas as demais, o diferencial é esse, todas terão uma pessoa que vai coordenar capacitada para esse trabalho, que vai, né, ser capacitado, que vai ser trabalhado para desenvolver esse trabalho no total, né? Inclusive o Diego Mafuz está aqui com a gente, ele que ficou conhecido, vamos dizer, nacionalmente, né, professor, ganhou o prêmio Professor Nota 10 pelo trabalho desenvolvido na Escola Municipal Darcy Ribeiro, um trabalho de pacificação. Conta pra gente como é que foi esse trabalho, como era a sua escola, como ela é hoje, o que te levou a ganhar esse prêmio? Inclusive, eu quero ressaltar também que isso é todo um trabalho em equipe. Nós realizamos lá na escola, né? Nós contamos muito com o apoio da comunidade. E escola, querendo ou não, né? Lá no Darcy são quase 1000 alunos. Querendo ou não, é uma fábrica de conflitos. E nós temos conflitos no nosso dia a dia. Imagine adolescentes que estão em formação. E grandes dificuldades nós temos, principalmente na questão de tentar implantar essa cultura da paz. Por quê?
O adolescente, ele, além de estar em formação, ele tem essa dificuldade na questão do diálogo e do saber ouvir. Então, quando eu cheguei na escola Darcy Ribeiro, a minha primeira ação foi realmente conhecer a comunidade. Sair para conhecer, fazer um levantamento das dificuldades, o que tinha dado certo, os desafios e assim por diante. E ficou claro ali para mim que tinha dois pontos que eram essenciais no trabalho e que isso gerava tanta questão dos conflitos e da violência escolar, que era a questão da falta de protagonismo dos alunos e também que a escola ela tinha um olhar punitivo, tá? Então esse olhar punitivo ele ia além até, porque ele não dava voz aos alunos. E a partir do momento que nós começamos a dialogar, ouvir mais os alunos e a comunidade em geral, que nós despertamos então esse protagonismo e também essa voz aos alunos, né, que eles começaram a participar, opinar, discutir, foi que nós começamos a trabalhar essa questão do conflito, tá? Quase todos os dias nós tínhamos conflitos na porta da escola. Conflito, briga mesmo. Briga. Inclusive tem uma situação que na minha primeira semana de trabalho teve uma briga na porta da escola, que eu lembro até hoje, que uma aluna brigando com a outra quase desfigurou a outra com um pedaço de pedra. Então isso me chamou muita atenção também. Aí foi quando eu comecei a dar voz, ouvir aos alunos e também eu fiz um curso de mediação de conflitos. Na verdade foram vários. É esse curso que vamos ter nas escolas estaduais. Foi um curso em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Nós fizemos esse curso, nós diretores de escolas do 6º ao 9º ano, e era para se colocar em prática. Eu não conhecia realmente a metodologia, tá? E não sabia que ia dar tantos resultados. Porque quando você coloca as partes conflitantes para conversar e fazer a mediação daquele problema, que sempre que eu tive uma experiência assim, sempre que acontecia um problema e eu deixava com que os alunos fossem embora para casa, naquele dia com aquele problema, sem resolver, chamar para conversar, sem resolver, era briga na saída. Era briga, discussão, vandalismo, violência. Nós, o ano passado, nós tínhamos alunos mediadores na escola, que nós começamos um projeto de formação de mediadores. Então, esses alunos, eles identificavam ali o problema, o foco, e convidavam os alunos para participar dessa sessão de mediação. Os próprios alunos, sim, entre eles mesmos. Eles eram totalmente protagonistas do processo. Uhum. Então, eles identificavam, traziam para a direção, nós convocávamos os alunos para participar desse processo. E assim, quando você coloca as partes para ouvir, tem até casos de que esse me disse, aquele me falou. Quando você coloca ali frente a frente, mas é claro, né, colocando frente a frente, mediando, mas não é ali com um olhar nem punitivo e também nem um olhar de julgamento, mas um olhar de realmente as partes se encontrarem e chegar ali num consenso para resolver, sanar aquele conflito. Eram casos assim que poderia, na saída, ser uma briga, um caso que até no começo também tinha famílias que se envolviam nessas questões. E aí nós começamos a convidar também as famílias das duas partes conflitantes. Quando a família tinha essa oportunidade de conversar, de dialogar, e os alunos também, eles viam que o problema era muito pequeno, era um assunto muito... Que dava para resolver. Sim, dá para resolver no, né, diálogo, na conversa. Banal, né? Sim, porque essa cultura do ouvir, do diálogo na escola hoje falta muito. Que a escola, além de ter essa dificuldade de tentar implantar a cultura da paz, a escola também hoje em dia ela tem que ser atrativa, porque senão ela não traz alunos para dentro. Mas também trazer os alunos para dentro não é somente colocar eles dentro da escola, é ter qualidade. E quando você fala em qualidade, bullying, violência escolar, é algo que, querendo ou não, influencia na aprendizagem e no andamento de toda a escola. Então era um grande problema, eu perdia horas indo na delegacia, fazendo boletim de ocorrência, indo para a porta da escola, entrando no meio de briga. E a partir do momento que nós começamos a mediação de conflitos na escola, esse número ele cai drasticamente. Tanto que o ano passado nós resolvemos quase 100% dos nossos casos de brigas, discussões, que poderia surtir em violência, nós resolvemos ali na mediação de conflitos. Os alunos participavam, mas também fizeram a formação. Foram treinados, né? Foram treinados para isso. Ô professor, aqui em Rio Preto, quais as escolas que a senhora detecta aí maiores problemas e se essas escolas vão ser privilegiadas com essa figura do mediador?
Parece que Nova Esperança a gente tem muito problema, Nova né? Esperança a gente tem, né, muito problema lá, né? Uma escola nova e parece, né, o que a gente sente é que a comunidade não adotou a escola, não assumiu, Isso é né, importante. um bairro novo e vem gente, né, quando formou o bairro, gente de todos os lugares, né, porque adquiriram as casas, foi o primeiro Minha Casa Minha Vida, né? O primeiro loteamento. 2.496 casas, E quase 10 mil aí o que a pessoas. gente sente é que as pessoas estão lá, né? Há uma postura de que, né, ela está lá porque era o que ela pôde comprar, mas ela não gosta. Então, ela não assume, Não adota, né? não adota o bairro, então, consequentemente, não adota a escola, não tem ainda um pertencimento, né? A sensação de pertencimento, de defender a escola, de cuidar da escola, porque é um bairro que não tem nada, então a única coisa que eles têm é a escola, e ao invés deles valorizarem isso, eles depredam. E que agora, este ano, começou a funcionar o centro lá, né, que chama de Centro Céu das Artes, né, que é Uma área de lazer ali, uma um área que é da equipamento, né? prefeitura, né, um equipamento que a prefeitura inaugurou esse ano, mas o bairro já é, em 2015 a escola começou a funcionar. O bairro deve estar instalado desde 2010 que isso. começou. E agora é que entregaram um equipamento, né, social, que tem lá um professor, tem, né, atividades e tal, mas este ano que começou a funcionar. É muito pouco para né, para um bairro daquele tamanho. Então, isso dificulta, eles não se sentem pertencentes ao bairro, não é nem a escola, eles não se sentem pertencentes ao bairro, né? Eles não gostam, eles estão lá porque é o que eles puderam comprar, é a É o que tem, casa, né? é o que tem, mas eles não se sentem pertencendo, não gostam. Então, a maior dificuldade nossa é essa, sabe? Então, o Nova Esperança. Agora, a gente tem outros bairros, né, difíceis, né? Ali onde está o Alzira Hollenberg, que é o Dom Lafayette, né? O Diego também, que é da região, e conhece ali o Dom Lafayette também. Não é um lugar, né, tranquilo, é complicado. Depois que montou que é o Shopping Norte, até melhorou, né, um pouco. Aí a gente também tem ali o Antunes, onde está o Bento Abelaira, né, que antigamente era a última escola nossa, era ali no Antunes. Também é complicado, mas isso é um processo, né? Vai melhorando. Inclusive, eu Mas vou a gente aproveitar ainda tem dificuldade. esse gancho da senhora do Bento Abelaire. A gente tem o depoimento de um professor aí que algum tempo atrás sofreu uma agressão. A senhora me dizia que não é comum caso de agressão física, mas a gente tem esse caso. Vamos conferir o depoimento, a gente volta na sequência. A violência foi porque eu pedi para desligar o celular na sala. Ele era um jovem com liberdade assistida e ele estava com o celular ligado. Eu pedi para ele desligar uma vez, duas vezes. Na terceira vez, eu encaminhei ele para a direção, porque eu estou protegido por 3 leis, uma municipal, uma estadual e federal, que é proibido o uso de celular dentro da sala de aula. Eu encaminhei e ele já estava com dificuldades com a escola devido a ele ser muito revoltado com a vida, com tudo. Aí ele simplesmente saiu junto com o representante da sala e o representante não voltava. Eu saí para olhar por que ele não voltava. E o menino tinha ido, ele estava na porta seguinte, da sala da frente. Ele falou assim: você me ferrou, vou te meter o dedo. Meter o dedo é gíria de criminoso, que é matar. Tá? Aí eu falei: vai tomar banho. Virei as costas, ele veio. Agrediu minhas costas com um pontapé. Aí eu virei de frente, ele chutou minha perna. E eu fui tentando me defender e só não foi mais grave porque a sala toda saiu para socorrer. Tá? Inclusive das imagens, você vê as imagens, a sala sai. E ele ficou, mesmo depois, ele foi para a direção me ameaçando e continuou me ameaçando. Eu estava indo para fora e queria correr atrás de mim, sabe? Uma coisa absurda, por causa de um celular. Se tivesse alguma coisa, algum motivo, eu falava: não, ele teve um motivo de fazer, porque eu pedi para desligar o celular. É incabível, isso é incabível, sabe? Eu fiz tratamento psiquiátrico e ainda estou em tratamento. E se ele me vê e acha que tem que acabar o que ele começou? Ele não tem nada para perder, eu tenho. Mas eu acredito numa educação, eu acredito que dá para melhorar,
sabe? Mas a gente fica sempre com o pé atrás. Superar, talvez eu supere, talvez. Talvez quando aposentar, talvez quando... sei lá. Mas eu acredito que a educação no Brasil está, assim, muito complicada. Tá? Os professores estão sozinhos nessa luta. Ok, gente, então conferimos aí o depoimento deste professor que sofreu a agressão, já está recuperado hoje. Queria que a senhora falasse um pouquinho como é que o professor tem enfrentado a violência, não só física, mas principalmente a verbal e psicológica, que acho que é a maior incidência, né, professora? Sim, as agressões físicas mesmo, elas não são frequentes, existem, né? Não estou dizendo que não existem, existem, como esse caso do professor Cido, outros, né, num grau maior, num grau menor, às vezes é um empurrão, porque né? o professor não quer deixar fazer alguma coisa e o aluno empurra, então é uma agressão física, mas não num grau, né, tão difícil como foi o do caso do professor. Mas o que mais incomoda e o que os professores reclamam é a falta de respeito e a agressão verbal, né? A agressão verbal é o que acaba com os professores, porque são frequentes as ameaças, né? Ameaças e palavrões que eles usam, né? Ofensas. Então, esse é o maior problema que Né? a gente tem e que acho que pode ser trabalhado, né, com a mediação. Sim. E aí a gente está ouvindo aí, né, eu acho que o que o Diego coloca, o que ele fez na escola, eu acho que é o caminho que a gente vai começar agora, né, de envolver a comunidade, de envolver a escola como um todo, né, de tratar a mediação, né, interessante nessa questão que ele colocou do aluno, né, de ser protagonista, do aluno ser um mediador, né, é um caminho, achei muito interessante. Então, essa verbal, né, essa agressão verbal é o que a gente tem que tentar, né, que tem que buscar resolver se a gente quiser encontrar um caminho de paz na escola, é por aí que a gente vai ter que lutar. E esse caminho passa pela sensação, o sentimento de pertencer, disso ser meu, eu fazer parte disso? Sem dúvida, a comunidade, quando ela abraça a escola, porque, por exemplo, o Darcy, ele atende 14 bairros ali vizinhos ao Vocês Santo abrem Antônio. aos domingos, finais de semana, faz aquela atividade? Nós tínhamos. Mas aos finais de semana são mais para os pais irem até a escola para dar manutenção, utilizar a quadra. Só que nós atendemos ali alunos de 14 bairros distintos ali do entorno do Jardim Santo Antônio. Então, quando a escola não tem essa identidade e a comunidade não se sente pertencente à escola, esse é um problema que a mediação não vai conseguir sanar, somente ela. E nós temos também casos, como a professora Maria Silvia disse, nós temos alto índice assim, de agressão verbal, né, que acontece nas salas. E assim, antigamente os alunos iam para a direção, né, por conta de agressão verbal. E aí com a mediação nós passamos a chamar o aluno e o professor junto, quando aconteceu um caso de agressão verbal. Porque o aluno xingou, falou. E é engraçado que muitas das vezes o aluno, quando ele chega na direção, junto com o professor, para passar pela mediação, o professor chega, ele me xingou. Aí o aluno, quando ele vai se explicar, tem muitos alunos que falam assim, não, mas o nome que eu chamei o professor é como eu falo na minha casa, não foi no sentido de xingamento. Então, assim, quando você abre essa cultura do ouvir, do dialogar, você descobre muitas das vezes não foi uma agressão verbal, foi uma expressão que o aluno ele utiliza fora da escola e que ele na hora... Para ele é normal, É né? normal, como ele está em formação, né, para ele precisa de orientação, ele não foi no sentido de agredir o professor verbalmente. E aí o professor fala, agora eu entendi o que aconteceu, então... Porque no dia a dia são muitos alunos na sala. Não tem como o professor também ele dar atenção somente para um aluno. São mais de 30 alunos por sala. Então, quando ele para, ele pensa, ele ouve, você ouve as duas partes, e o professor está ali junto, professor e aluno, chega à conclusão que não foi uma agressão. Que não foi. Inclusive, a senhora me dizia isso, né? Que às vezes o modo de falar, pode entender errado. Que a agressão não é. Eu estava dizendo para ele que, né, que a gente precisa ouvir, né, ambas as partes. Sim. E o que você está colocando vem confirmar, né, o que eu penso.
porque nada é de graça. Não. Então, às vezes, alguma coisa que o professor colocou e que ele acha que não teve nenhum efeito foi o que gerou a agressão, foi o estopim, né, que desencadeia. Nenhuma agressão acontece do nada. E é o que você está confirmando, que quando você abre o diálogo e faz com que os dois se coloquem, você acaba descobrindo o que foi que gerou né, a agressão, o enfrentamento. Sim. Né, que nunca é de graça, nunca surge do nada, tal, estou aqui nós dois, tal, e de repente um começa a agredir sem nenhum motivo. Não funciona dessa forma. E aí o seu trabalho já está provando o meu pensamento. E aí, eu falo assim, professor, então o senhor entendeu, quer continuar com a punição? Não, eu entendi o que aconteceu. Aí sai professor e aluno para a sala de volta. Contente, resolveu o conflito ali. O problema, evitou. Agora, e se eu não chamo, o professor vai ficar com aquela imagem que o aluno xingou ele e o aluno sem entender o porquê levou a advertência, sendo que para ele aquela fala foi uma fala que ele não tinha intenção de xingar, de fazer uma agressão verbal. Então, essa cultura do diálogo e do ouvir é fundamental. Legal. Nós vamos abrir espacinho agora, porque eu sei que o Juizado da Infância e Juventude tem sido um grande parceiro dos diretores das escolas. A gente tem uma fala do Dr. Evandro Pellarin, que é o juiz da infância, ele que tem ido recorrentemente às escolas, dar palestras, né, até advertir os alunos. Vamos conferir o que o doutor tem a dizer e a gente já volta. Olá, TV Câmara, é um prazer aqui estar com vocês, recebendo a TV Câmara aqui no fórum, para bater um papo sobre a violência nas escolas. Nós da Justiça, quando acionados pelas escolas, vamos até as escolas, conhecemos o problema, né, e pedimos geralmente para a direção da escola que nos informe aqueles problemas mais sérios que a própria escola não consegue resolver internamente. E, infelizmente, nós temos encontrado em algumas escolas problemas graves, como, por exemplo, ameaças a professores, desacato, xingamentos, né, algo que é inadmissível, né, não porque nós achamos ou eu acho que é inadmissível, porque a lei brasileira entende como inadmissível, porque o professor é a autoridade máxima dentro da sala de aula e deve ser respeitado. E a tarefa do juiz, como não pode ser diferente, é cumprir a lei e obrigar que os outros a cumpram. Então, no nosso caso, nós, assim que recebemos essas fichas, nós avaliamos a situação de cada um desses alunos, vemos se tem antecedentes e, em seguida, encaminhamos ao Ministério Público. Alguns desses casos, o Ministério Público tem apresentado acusações contra esses adolescentes pelo desacato, pelo dano ao patrimônio, pelas ameaças, e esses adolescentes são processados. Alguns são enviados à internação, porque já com vários antecedentes, outros são encaminhados para prestação de serviço à comunidade, alguns na própria escola. Então, depende de caso a caso. O importante é que a Vara da Infância e Juventude está atenta a esse problema, esse trabalho é contínuo. Nós estamos aqui, eu cheguei aqui há 2 anos e meio e ainda estamos tomando pé da situação, porque é uma cidade muito grande, um juiz só da Infância e Juventude para mais de 500 mil habitantes na comarca. Então, nós não temos também só as escolas de São José do Rio Preto, temos os municípios da comarca. Então, é um trabalho difícil, né, complicado, mas precisa ser feito. Então, estamos atentos a isso, lembrando sempre que trabalhamos, aí é fundamental a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, né, que nos auxilia bastante, dos agentes de proteção, que cumprem os mandatos de uma forma tranquila, sem ferir qualquer dignidade, enfim, de quem quer que seja, mas o trabalho precisa ser feito. Então, contamos aí também com o apoio da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e que dessa forma, todos juntos, nós podemos enfrentar esse grave problema. Tá certo, gente. Conferimos aí o doutor Evandro Pellarin, o Diego me dizia que o doutor já esteve lá na Darcy, nas escolas estaduais. Também queria que vocês falassem um pouquinho como a Justiça tem ajudado não só o doutor Evandro, mas também o doutor André, promotor da infância. Nós temos hoje, acontecendo na Secretaria Municipal de Educação, um grupo, né, de diretores, professores, supervisores de ensino, com a aval da secretária, que nós estamos realizando uma formação e estudo na área da justiça restaurativa. Porque a mediação de conflitos, nós já concluímos esse processo nas nossas escolas. Agora nós estamos ainda dando um passo maior.
E o apoio que nós temos, tanto do Dr. André quanto do Dr. Evandro Pelarin, assim, é fundamental para esse trabalho acontecer mais efetivamente. Estamos em formação nesse trabalho, mas todo o material assim que nós já estamos estudando é um trabalho que, em parceria com a Justiça, bons frutos, sem dúvida, ele irá Hoje gerar. a sua escola está pacificada ou ela ainda tem os conflitos? Não, Tem os sim, conflitos? não, ela não, ela tem problemas Tem como qualquer outra problemas, escola, sim. mas a questão da violência, bullying é bem pacificada. Tanto que o Dr. Evandro Pelarin, ele foi até a nossa escola conhecê-la para sugerir esses projetos para as escolas Para as estaduais. outras escolas. Ele foi conhecer assim que nós ganhamos os primeiros prêmios. Que além do nota 10, você me disse que ganhou o Oscar da Educação, Isso, né? pela Academia Brasileira de Educação do Rio de Janeiro. Por esse trabalho. Por esse trabalho. Professora, estamos chegando ao fim, infelizmente, é curto o nosso tempo. Queria que a senhora falasse quais são os principais problemas enfrentados. A senhora falou algumas escolas são tráfico, outras indisciplina, e se a mediação que está sendo implantada agora vai conseguir solucionar isso e dar tranquilidade para o professor trabalhar em paz na sala de aula. A gente espera, né, que com a formação, né, porque aí agora todas as escolas terão essa formação em termos de equipe, né, que é bem parecido com o que o Diego está colocando, né, do que ele fez, o trabalho que ele fez na escola dele, né, que foi por aí. Eu acho que é a linha que a gente vai tomar agora, né? Porque quando nós pusemos um mediador, e aí a escola, o que aconteceu? Acha que aquela pessoa sozinha, né? Deixa sozinha, acha que aquela pessoa que vai resolver tudo. E não vai, né? É impossível. É né? toda uma equipe, Então, né? a gente tem aí, né, como você perguntou, um trabalho com o Dr. André, né, a gente recorre a ele, né, tem participado, a gente está assim, mais diretamente trabalhando com ele agora na questão lá do Nova Esperança, né, estamos desenvolvendo aí um Lá trabalho. parece que está muito ruim de tráfico, a questão do tráfico é o problema, o tráfico é muito grande lá, né, então são linhas, né, vamos dizer assim, né, num lugar o problema maior é indisciplina, né, falta de respeito, né, agressão verbal, mas em outros a gente tem um problema muito sério com alunos usuários de droga e que isso afeta, né, a escola, né, dentro o desenvolvimento das atividades dentro da escola. Mas a gente tem, né, muito apoio do Dr. André, do Dr. Pelarin. Todas as vezes que as escolas convidam, ele vai, faz palestras, o Dr. André vai, visita as escolas. Então, é um trabalho muito bom que a gente tem tido com a Vara da Infância e Juventude, que a gente não tinha antes e que agora a gente consegue ter esse apoio. Tá certo, gente. Muito obrigado, professora. Diego, para concluir aí, quer falar alguma coisa para a gente terminar? É o que as pessoas me procuram, qual é o segredo do nosso trabalho, né? Eu destaco 3 pontos: a mudança de olhar, o protagonismo juvenil e trazer a comunidade para construir a escola. Tá presente ali, né? Sim, reforçando a questão do diálogo e do ouvir. Inclusive ajudar na manutenção, né? Porque a hora que o menino vai quebrar, fala, pô, mas é meu pai que vai ter que vir arrumar, né? Como foi no Darcy, para a pintura da escola, e todos os serviços são feitos, né? Nós temos lá uma lista com pais voluntários que vão lá, desde uma troca de uma lâmpada, conserto de uma torneira. Então nós temos esses pais que estão ali. Tanto que a fachada da escola, o muro, os pais pintaram em um final de semana, mais de 20 pais. Pintaram um muro de uma escola de quase meio quarteirão. E tá pintado ainda ou já Sim, deixaram tudo? não, os alunos fizeram a parte de grafite também, a comunidade está lá até hoje. Então tá bom. Senhores, professores, parabéns aí pelo mês do professor, Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela presença, dirigente Maria Silvia Nakaoski, dirigente regional de ensino, e o Diego Mafuz, professor nota 10 e diretor da Escola Darcy Ribeiro. Obrigado a você pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.